pessoal, estamos na reta final do concurso e desejo que vocês façam uma boa prova e gostem desse vídeo sobre a ONS. Começaremos falando do Operador Nacional de Serviço, nesse vídeo 1, sobre as atribuições e estruturas de cargos de engenheiro. Vamos falar agora das atribuições legais do Operador Nacional dos Serviços, as funções legais, as atribuições, as macrofunções do ONS. Falaremos sobre a estrutura organizacional do ONS, os recursos, as instalações e também falaremos da área de atuação. Falaremos também do procedimento de rede, o relacionamento operacional, os agentes, os modos de procedimento de rede. E, por fim, falaremos das características do Sistema Interligado Nacional, que já foi comentado nos vídeos da CCEE, mas faremos uma revisão mais profunda, conectando as características do SIM em relação ao Operador Nacional do Sistema, ONS. A evolução da matriz elétrica, as características do parque hidroelétrico, a produção de energia no SIM, a rede básica de transmissão do SIM e os limites de transmissão entre subsistemas. Em suma, falaremos de alta tensão nesses itens. Atribuições legais do ONS. Como prega a Lei 10.848, de 15 de março de 2004, do ONS, no seu artigo 13º, as atividades de coordenação e controle de operação da geração e transmissão de energia, integrantes do Sistema Interligado Nacional, SIM, serão executados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Então, quem fará as atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica, integrantes do SIM, será o ONS, que é pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, mediante autorização do poder concedente, fiscalizado e regulado pela ANEEL, a ser integrado por titulares de concessão, permissão e autorização e consumidores que tenham exercido a opção prevista no 15º e 16º artigo da Lei 9.074 de 95 e que sejam conectados à rede básica. Nesse quadro, tabela 1, verificamos as características dos consumidores livres, o que resume de forma clara como é explicado a opção prevista nos artigos 15º e 16º da Lei 9.074 de 95. Os consumidores, a opção para se tornar livre, com aqueles que têm demanda mínima de 10 MW, com tensão mínima de 69 kWh, tiveram o exercício da opção a partir de 98. Os que têm uma demanda mínima de 3 MW, a partir de 98, mas a data da ligação do consumidor só poderá ter sido efetuada após 8/7 de 95. Os com demanda mínima de 3 MW, 69 kV, com exercício de opção de se tornar livre no ano 2000, quando a ligação foi feita antes do 8/7 de 95. Os que têm demanda mínima de 500 kW, desde que a energia seja adquirida de uma PCH ou de fonte alternativa de energia, terá o exercício da opção de se tornar livre em 98. São os chamados consumidores especiais de energia incentivada. Falaremos no próximo slide mais profundamente sobre esse assunto. Verificamos aqui
apontamento sobre os consumidores livres de energia. Para entender o mecanismo de condições de fornecimento de energia elétrica aplicáveis aos consumidores finais no Brasil, devemos ter em mente dois períodos distintos: antes e depois de 1995. Além disso, considerar que o desenho das condições de fornecimento e formação das tarifas utilizadas no Brasil tradicionalmente leva em conta os grupos e classes de consumidores de energia elétrica, divididos conforme a tensão de fornecimento, se é alta, médias e baixas tensões, e a atividade para a qual a energia se destina, se industrial, comercial, rural, residencial, serviço público e iluminação pública, como muito bem explicado nos vídeos da Resolução 414, explicado por Varley e Valmir. Pois bem, no primeiro período, isto é, aquele anterior a 95, os consumidores de energia elétrica, independentemente da classe ou grupo, eram obrigatoriamente cativos, ou seja, só podiam comprar energia da concessionária de distribuição local. Assim, o fornecimento a todos os consumidores ocorria de acordo com as normas e condições ditadas pelo governo e estruturada pelas próprias concessionárias de distribuição, até então estatais. Ou seja, as condições de fornecimento de energia eram integralmente reguladas e impostas pelo governo. Em 95, ano em que houve a mudança no mercado de energia, em virtude da abertura da economia e a necessidade de criação de mecanismos de competição em meio à reestruturação do setor elétrico no Brasil, a Lei 9074 de 95, regulamentada pelo Decreto 2003 de 96, introduziu a figura do consumidor livre, aquele que pode optar por contratar seu fornecimento no todo ou em parte com qualquer concessionário, permissionário ou autorizado de energia elétrica no mesmo sistema interligado nacional, desde que atendidos alguns requisitos fixados pela própria lei, conforme níveis de demanda ou tensão, ou dos dois, da demanda e tensão. Então, o consumidor livre já deixou de ser cativo só do distribuidor local. Ele poderá adquirir energia elétrica de fornecedores de outros estados, como acontece na própria CEMIG, onde vendemos energia gerada pela CEMIG para consumidores em que a energia é distribuída no Rio Grande do Sul. Por outras palavras, consumidor livre é aquele que, atendidos os requisitos legais, tem liberdade de escolha de seu fornecedor, em contrapartida ao consumidor cativo, que continuaria a ser atendido pela distribuidora local em condições reguladas pelo governo. Apontamentos continuando sobre o consumidor livre. A fim de assegurar o equilíbrio do mercado de energia como um todo e evitar uma perda significativa de consumidores cativos, a ANEEL, por meio da Resolução 264 de 98, determinou para os consumidores com demanda maior ou igual a 10 MW e tensão maior ou igual a 69 kV, ou consumidores ligados após 8/7/95 com demanda maior ou igual a 3 MW, atendidos em qualquer tensão, ou então ligados antes do 8/7/95 com demanda maior ou igual a 3 MW e tensão maior ou igual a 69 kV, livres após 8 de julho de 2000, cujos contratos de fornecimento não contenham cláusulas de tempo determinado, que a opção por outro fornecedor somente será válido após o prazo de 36 meses a partir da data da manifestação formal ao concessionário, ou prazo inferior, mediante acordo entre as partes. Após esse prazo, tais consumidores poderão ainda optar por continuar sendo atendidos pelo mesmo concessionário de distribuição, dentro de novas condições de preço livremente negociados. Então, esse quadro é de suma importância para se ter em mente a diferença entre os consumidores livres contemplados por essa lei.
as características dos consumidores livres. Com demanda mínima, no final, ficou que a demanda mínima entre 3 MWh e qualquer tensão após o ano, mas a ligação terá que ser feita após o ano de 95. Esses são os consumidores livres. Os especiais, eles têm uma demanda mínima menor, de 500 kWh, qualquer tensão, e opção de se tornar livre em 98. Atribuições e macrofunções do ONS, o Operador Nacional do Sistema. Atribuições. Planejamento. Então, entre as atribuições do ONS, temos o planejamento e programação da operação e despacho centralizado da geração. Então, ele faz o planejamento e programa as operações e o despacho das gerações, se hidroelétrico, se térmico. Outra função é a supervisão e controle da operação dos sistemas nacionais e internacionais, além de contratação e administração dos serviços de transmissão, do acesso à rede e dos serviços ancilares. O que significa os serviços ancilares? Como aqui no rodapé verificamos, são os serviços auxiliares. Exemplo: controle de frequência, reserva de potência, reserva de prontidão, suporte de reativos e auto-restabelecimento, Black Start. Temos também entre as atribuições do ONS a proposição à ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, das ampliações e reforços da rede básica. Então ela pode propor à ANEEL uma ampliação e reforço da rede básica de transmissão. Também temos a definição de normas para a operação da rede básica. Então, ela define as normas para operar a sua rede básica. Já para as macrofunções do ONS, temos a administração da transmissão, o planejamento e programação da operação do sistema, a operação em tempo real. Então, ela tem como macrofunções administrar a transmissão, planejar e programar a operação do sistema, sim, e operar em tempo real. Então, caso ocorra um blackout em alguma região ou no Brasil no todo, ela opera em tempo real, de forma a garantir que o sistema não caia. Temos todas essas atribuições e as macrofunções, elas podem ser propostas regras consolidadas em procedimentos de rede a serem aprovados pela ANEEL, ou seja, a ONS ela propõe as regras, consolida essas regras em procedimentos de rede, de forma que a serem encaminhados e aprovados pela ANEEL para suas macrofunções e atribuições. Agora falaremos sobre a estrutura organizacional do Operador Nacional do Sistema. Como ele é organizado, a sua estrutura, organograma. No topo temos a Assembleia Geral. Logo a seguir, o Conselho de Administração. Temos o Conselho Fiscal, temos a Diretoria Geral. Dentro dessa diretoria temos todos esses setores: Secretaria-Geral, Assessoria de Planejamento Estratégico, Comunicação, Relacionamento Estratégico, Assessorias, Gestão de Riscos. E aqui temos as equipes de estudos regionais, tanto no Núcleo Sul e Nordeste. Nessas equipes de estudos regionais, temos a Diretoria de Administração do Serviço de Transmissão, a Diretoria de Planejamento e Programação da Operação, a Diretoria da Operação e a Diretoria de Assuntos Corporativos. Na Diretoria de Administração do Serviço de Transmissão, temos as gerências, a administração de transmissão e a contabilização e monitoração dos contratos.
Na diretoria de planejamento e programação temos essas gerências: estudos especiais, proteção e controle, modelos e carga, gerência de planejamento da operação, gerência de programação e desligamentos. Na diretoria da operação temos as seguintes gerências: gerência de Centro Nacional de Operação do Sistema, CNOS, e Centro Regional de Operação Norte, em que ela faz as seguintes funções: pré-operação em tempo real, normatização, análise e estatística da operação. E também temos a gerência de centros regionais de operação, Sudeste, Sul e Nordeste. Na diretoria de assuntos corporativos temos serviços gerais, as gerências financeiras, o RH e a informática e telecomunicações, imprescindíveis como atividades meios em qualquer empresa pública ou privada. Então, nós temos a subordinação administrativa com a linha cheia e em tracejada a subordinação técnico-operacional. Então, essas técnico-operacionais se relacionam com a administração e serviço de tradução, de programação e operação, planejamento, diretoria de operação. As tracejadas. Já a linha cheia é a administração, que seria essas aqui. Agora falaremos sobre os recursos e instalações do Operador Nacional do Sistema. A receita do Operador Nacional do Sistema tem origem em parcela dos encargos de uso dos sistemas de transmissão, ou TUST, em 90%, definida pela ANEEL, e parcela da contribuição dos membros associados em 10%, função do número dos votos na Assembleia Geral. Então, essa receita do ONS tem origem no TUST, os encargos TUST e parcela de contribuição dos membros. O orçamento 2010-2011, para se ter uma ideia, teve um custeio e mais investimento em 360 milhões de reais aproximadamente. O número de empregados naquela época era de 727, 577 de nível universitário, sendo 442 engenheiros. Então vemos aqui o mapa dos recursos e instalações da ONS. Temos aqui na parte nordeste, em Recife, a regional norte-nordeste. Aqui em Brasília temos o CNOS e o COSR. No Rio de Janeiro temos o escritório central. Em Florianópolis, o regional sul, COSRS. Agora falaremos sobre a área de atuação da ONS. Ela atua em geração, em rede básica de transmissão e na distribuição em consumidores finais. Na geração, ela mexe na parte, ela opera a parte hidrelétrica e térmica. São aproximadamente 200 usinas com capacidade maior que 30 megawatts. E mais de 1.000 unidades geradoras, 108 agentes. Na rede básica de transmissão, temos 95 mil aproximadamente quilômetros de linhas de transmissão, com mais de 230 kV, 811 circuitos e 401 subestações, 66 agentes no total. Na área de atuação de distribuição e consumidores finais, a carga de energia foi verificada em 2009 cerca de 50.618 megawatts médios, ou seja, aproximadamente 50 gigawatts de médios. 77 agentes de distribuição e consumidores finais. Aqui vemos no gráfico que é o setor de geração e transmissão, aqui é a distribuição. Então, como verificamos aqui, toda GDD, geração, transmissão e distribuição, é fiscalizado pela ANEEL. Na geração e transmissão, a operação é sistêmica pelo ONS, operação e instalações pelas empresas de geração e transmissão. O suprimento em grandes blocos de energia. No lado da distribuição, a operação é feita pelas empresas de distribuição. O fornecimento é em média e baixa tensão. Há 239 agentes, alguns 12 integrados
GIT, geração e transmissão. Agora, vamos falar sobre os procedimentos de rede do Operador Nacional do Sistema Elétrico. No site da ONS, verificamos a definição dos procedimentos de rede. No site diz que são documentos de caráter normativo elaborados pela ONS, com participação dos agentes e aprovados pela ANEEL, que definem os procedimentos e os requisitos necessários à realização das atividades de planejamento da operação eletroenergética, administração da transmissão, programação e operação em tempo real no ambiente do Sistema Interligado Nacional. Os principais objetivos do procedimento de rede são legitimar, garantir e demonstrar a transparência, integridade, equanimidade, reprodutibilidade e excelência da operação do Sistema Interligado Nacional. Estabelecer com base legal e contratual as responsabilidades do ONS e dos agentes de operação, no qual se refere a atividades, insumos, produtos e prazos de processos de operação do sistema elétrico, e especificar os requisitos técnicos contratuais exigidos no contrato de prestação de serviços de transmissão, ou CPST, também dos contratos de conexão ao sistema de transmissão, CCT, e dos contratos de uso do sistema de transmissão, CUST. Versões dos procedimentos de rede. Temos no site os procedimentos de rede, as versões de vigente e histórico das versões. Para acesso imediato, clique aqui no site. Então, eu recomendo que, para esclarecimento e informação, e caso caia na prova, que se verifique esses procedimentos, só para ter uma ideia macro de como funciona a ONS, no próprio site dela. Continuando com os procedimentos de rede, verificamos os relacionamentos operacional ONS com os agentes. A ONS se relaciona com os agentes por meio dos procedimentos de rede, em 25 módulos. A ONS faz a elaboração e os agentes fazem a participação, colaborando com sugestões, ideias para esse procedimento da confecção dessas regras. A ANEEL faz a aprovação dos procedimentos de rede. Esses procedimentos de rede do ONS estabelecem em bases legais procedimentos, critérios e metodologias e requisitos técnicos, bem como as responsabilidades do operador nacional do sistema elétrico e dos agentes no que se refere a atividades, insumos, produtos e prazos dos processos, para o exercício pelo ONS de suas atribuições. Falaremos agora sobre esses 26 módulos comentados no slide anterior. Esses 25 módulos aqui estão relacionados nesse slide aqui. Vamos introduzi-los e resumi-los de forma clara, para que você possa fazer sua prova mais tranquilo. Vamos verificar o módulo 1. O módulo 1 dos procedimentos retrata a introdução geral ao operador nacional do sistema elétrico e aos procedimentos de rede. O módulo 2 dá os requisitos mínimos para instalações de gerenciamento de indicadores de desempenho da rede básica e de seus componentes. O módulo 3 dá o acesso aos sistemas de transmissão. O módulo 4 fala das ampliações e reforços. O módulo 5 da consolidação da previsão de carga. O módulo 6 fala do planejamento e programação da operação elétrica. O 7 é um módulo que retrata o planejamento da operação energética. Então, verificamos que o módulo 6 e 7 falam sobre planejamentos. O módulo 9 retrata a programação diária da operação eletroenergética. O módulo 9 explica os recursos hídricos e a meteorologia. O módulo 10 já é o manual de procedimentos da operação. O módulo 11 é a proteção e controle e o módulo 12 é medição para faturamento. O módulo 13 define os procedimentos de telecomunicações. O módulo 14 define a administração dos serviços ancilares. Como os vimos anteriormente em slides anteriores, serviços ancilares são aqueles serviços auxiliares
do sistema elétrico. No módulo 15 também temos, como no módulo 14, a administração, só que é de serviços e encargos de transmissão. No módulo 16, verificamos o acompanhamento de manutenção. No módulo 17, verificamos modelos de sistemas computacionais. No 18, a identificação e tratamento e penalidades para as não conformidades. O 19 é o glossário de termos técnicos. O módulo 20 são os estudos para o reforço da segurança operacional elétrica, controle sistema e integração das instalações. No módulo 21 é explicado o procedimento de análise de ocorrências e perturbações no setor elétrico. No 22 temos os critérios para estudos. No módulo 23 temos o processo de integração de instalações. No módulo 24, a apuração dos dados e relatórios da operação do Sistema Interligado Nacional e indicadores de desempenho. No módulo 25, explicamos a modalidade de operação de usinas. E para terminarmos a nossa aula sobre introduzindo atribuições do ONS, vamos terminar com as características do Sistema Interligado Nacional. Vamos estudar a evolução da matriz elétrica 2009 a 2019. O SIM é um sistema de grande porte com múltiplos usuários. Hidroeletricidade é predominante e deve permanecer no futuro próximo. Apesar de estarmos numa estiagem nos últimos anos, estamos com a hidroeletricidade em baixa e usando muita termoelétrica. A hidrologia hoje está muito ruim. Porém, é política nacional a diversificação de fontes de produção. Então, nós temos aqui a fonte hidráulica, o nuclear, a de gás, carvão, biomassa. Aqui verificamos que a biomassa mais PCH e mais PCT dão quase 15 gigawatts. Temos o óleo, a eólica. Então, verificamos aqui de 2009 a 2014 um crescimento substancial dessas fontes de energia elétrica. Como vimos aqui, o crescimento substancial foi a energia eólica, que é a dos ventos, seguido pela energia do óleo, que é termoelétrica, a do carvão, termoelétrica, e da biomassa, que é a energia renovável. Característica do parque hidroelétrico. Aqui vemos a região do Brasil, como está todas as usinas interligadas. Nosso sistema é predominante de sistema multiproprietários. São 35 empresas públicas e privadas e possuem em torno de 133 usinas hidrelétricas com mais de 30 megawatts, em 14 grandes bacias. Há atualmente 65 hidroelétricas com reservatório, 64 usinas a fio d'água e 4 estações de bombeamento. As usinas com reservatórios, que não são a fio d'água, têm regulação mensal ou maior. Também temos 20 novas usinas que estão em construção para operação até 2015. A produção de energia no SIM. A participação da hidroeletricidade na produção total depende da disponibilidade de recursos hídricos, em termos de afluência e de volumes armazenados nos reservatórios das usinas. As afluências em 2009 foram de 106,3% da média a longo prazo na região Sudeste e Centro-Oeste, 96% no Nordeste, 84% no Norte e 89% no Sul. Então, a predominância é de hidroeletricidade em 93%. Depois, em azul, vemos a nuclear, a térmica convencional e as outras. Então, uma sociedade energodependente, dependente de energia. A demanda de energia em 2009 atingiu 443 terawatt-hora. A rede básica da transmissão do SIM. Aqui vemos o mapa onde consta toda a rede básica do Sistema Interligado Nacional. Multiproprietários, temos 66 agentes que têm equipamento acima de 230 kV. A rede básica de transmissão é operada e expandida para assegurar o suprimento e a otimização energética, ou seja, então ela é operada para assegurar o suprimento e a otimização energética. As interligações interregionais e de integração de usinas em diferentes bacias hidrográficas permitem intercâmbios de grandes blocos de energia entre subsistemas, tirando proveito da diversidade hidrológica das bacias. A interligação de novas usinas em construção na bacia amazônica
representa um grande desafio. Então nós temos grandes construções de usinas na região da bacia amazônica, onde ela vai ser uma grande exportadora de energia para o resto das regiões restantes do Brasil. Os limites de transmissão entre subsistemas. Nós temos o submercado norte, o nordeste, o sudeste, centro-oeste e o sul. Além de fazer parte também a Itaipu binacional e a energia importada da Argentina. Então nós temos aqui um fluxograma onde pode se ver uma visão macro das linhas de transmissão entre os subsistemas. Aqui vemos então os limites de transmissão entre subsistemas. Com isso terminamos o vídeo 1 sobre as atribuições. No próximo vídeo veremos os processos e produtos, administração e planejamento para o cargo de engenheiro. Veremos os processos e produtos, a administração do serviço de transmissão, planejamento, programa da operação e estudo de planejamento da operação elétrica, além do estudo de planejamento da operação energética. Boa prova, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço.